Oi, gente, meu nome é Veri Fragoso, eu sou de Curitiba, Paraná, eu sou empresária, confeiteira, mãe, esposa, professora, ainda cuido aqui do Eventos Lucrativos e do @verifragoso. Então, assim, primeira coisa que eu quero falar pra vocês hoje, além de bom dia, é o seguinte, gente, para de desculpa, tá? Então, o que eu mais ouço, assim, ai, não posso porque eu tenho filho, ai, não dou conta porque meu marido toma muito tempo, ai, não consigo porque falta dinheiro, porque eu não tenho sobrenome famoso. Eu ouço tanta coisa nesse sentido que chega a me dar dor de cabeça. Gente, para de desculpa é o tema do nosso vídeo hoje. Só pra te falar uma coisa, tá? Sabe quantas vezes que eu já estive à beira de quebrar? 3. Não dá pra acreditar, né? Mas é verdade. Já teve 3 vezes que eu olhei para minhas contas, olhei para meu salário que não vinha e falei, cara, não vou aguentar. Tô ferrada. Então, assim, não é tudo flores. Só que a gente levanta a manga e a gente vai atrás. E aí a gente começa a buscar alternativas, técnicas de atendimento, técnicas de venda, técnicas de marketing e as coisas funcionam. E é engraçado que uma das vezes que eu tava bem mal das pernas, assim, que eu tava realmente achando que o negócio dessa vez ia quebrar, eu fiquei numa situação muito complicada. Eu falei, cara, tá difícil, porque eu tava dando muito desconto. É engraçado porque quando a gente começa a ficar numa situação de falta de dinheiro, né, você parece que atrai. Tudo que você olha é caro. Meu Deus, essa caneta é caro. Meu Deus, esse papel é caro. Tudo se torna caro. E aí você só foca no preço. E quando você foca no preço, é uma coisa que eu aprendi estudando, mas aprendi na prática também. Uma coisa que quando a gente foca demais no preço, a gente faz o nosso cliente focar no preço. Então os meus clientes, eles só viam preço. Então eu chegava para eles e dizia assim, esse orçamento, vou inventar um valor qualquer aqui, tá? Ele é R$1.000, mas para você fechar hoje é 750. Então 25% de desconto. Aqueles 25% de desconto, eles me matavam, eles me deixavam assim no meu limite. Tipo, se eu desse mais R$2, eu já não tinha lucro. Então assim, eu tava naquele limite extra de desconto, que eu já estava realmente a ponto de dar um desconto quase maior do que eu poderia dar. Mas eu fazia isso num desespero, porque eu tinha que fechar aquele contrato e eu só conseguia entender que se o dinheiro era tão importante para mim, o dinheiro era muito importante para o meu cliente também. E aí eu falei, cara, eu vou ter que mudar isso, porque... Gente, eu tenho nome de mercado, né? Eu já tinha um nome de mercado quando essa situação aconteceu. Eu não era a mais bam da cidade, como até acho que ainda hoje não sou. Mas eu tinha realmente um bom mercado, tinha um bom conhecimento de público, eu tinha realmente um produto de boa qualidade e eu sempre lutei muito para não diminuir minha qualidade. Eu nunca diminui minha qualidade, eu só elevei ao longo desses anos. E aí, assim, naquele momento, o que aconteceu? Chegou um certo dia, já era final de ano, e eu tava perto de pagar 13º de funcionário. A gente tem uma equipe de 10 pessoas, então assim, eu tinha bastante dinheiro para gastar com funcionários. Eu tava com a minha moral bem lá embaixo, porque os fechamentos de contrato que eu tava tendo eram realmente com um lucro muito pequeno. Eu já sabia que naquele Natal eu não ia poder ter um dinheirinho extra. Então assim, se eu quisesse fazer uma refeição melhor, né, viajar com a família, esquece, não ia ter como, porque eu não teria, eu sabia que eu não teria aquele dinheiro no final do ano. Então assim, eu nem pensava, mas se eu conseguir, não, era fadado, assim, eu tinha certeza que eu não ia ter aquele dinheiro e pronto. E aí eu ficava lá me lamentando. E o que eu digo assim, quando você se põe na posição de vítima, é o que você vira vítima. E aí quando você é vítima, o que a vítima é? Quando você assiste um filme, como que a vítima é? A vítima, ela é assim, oh, meu Deus, coitado de mim, né? O vilão tá atrás de mim. Então a gente se põe na posição de vítima, a gente fica nessa mesma situação. E aí eu
não conseguia sair daquele ciclo. Eu era vítima, eu era vítima do mercado, eu era vítima de uma funcionária sacana que me sacaneou, eu era vítima de um cerimonial que não gostou de alguma coisa que eu fiz, que foi culpa minha, mas que de repente, né, aí a culpa era dele, porque ele que não estava mais me indicando. E aí as coisas começaram a ficar muito vitimizadas. Chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tenho que... Oi, vocês estão bem? Vocês quase caíram, né? Eu vi, mas tá tudo certo. A câmera já voltou aqui, bateu um ventão agora. Mas, ó, continuando aí. Eu acabava me vitimizando muito. E eu percebi, em um certo momento, que eu não podia mais me vitimizar. Eu tinha que pôr as rédeas da minha vida. E aí eu aprendi, já sabia, mas tinha desaprendido. E voltei a aprender que quem manda na minha vida sou eu. Então, assim, desculpe, mas a empresa é minha, o preço é meu, o negócio é meu, a qualidade é minha, dá licença que quem manda aqui nessa parada sou eu. E aí foi quando eu tomei de novo as rédeas, sentei, levantei as minhas mangas de novo e refiz. Refiz a arte visual da minha empresa, refiz meus cardápios, refiz a minha apresentação, refiz meu site, refiz tudo que eu podia refazer, eu refiz. Deu um trabalhão porque eu tava sem tempo. Porque sem tempo é a desculpa principal das vítimas, né? Ai, não tenho tempo. Não tenho tempo. Dá licença. Só um parênteses. Olha como é que eu tô essa semana. Tô dando aula à noite. Tô vindo pra empresa 7h30 da manhã. Tô ficando aqui até as 5 e pouco da tarde. Daí eu termino tudo, me organizo, como alguma coisa, dou aula e ainda nos intervalinhos eu corro aqui gravar pra vocês. Então calma. Sem tempo não é desculpa. E eu comecei a falar, não vou mais arrumar isso como desculpa. Então eu chegava no ateliê 1h mais cedo e eu dedicava 1h, 2 horas do meu dia para fazer o meu novo projeto. Eu fui mudando a minha cara. Fui mudando a minha cara do Instagram, fui mudando a minha cara de Facebook, fui mudando a minha cara de apresentação do meu trabalho. Mas não tinha subido o meu preço. Eu tinha que fazer esse preparo. E não foi uma coisa que eu consegui fazer em um dia. Eu levei um mês mais ou menos para fazer. Chegaram as férias. Eu consegui pagar o 13º das minhas funcionárias ali no laço, mas deu certo, deu tudo certo. Só que o meu realmente eu não paguei, nem o meu salário, nem o meu 13º. Então eu terminei o ano bem endividada. Quando começou o ano, eu já estava decidida. Sabe aquele momento que você fala assim, vou tascar ali o... Não vou falar a palavra, mas eu falei, vou tascar ali isso mesmo. Agora eu vou resolver essa situação. Ou das duas, uma. Ou eu vou quebrar de vez, e aí eu vou ter que arcar com as consequências da minha decisão, vou ter que voltar para casa da minha mãe e fazer docinho na cozinha dela para poder atender o que está fechado, porque nunca me passou pela cabeça em nenhum momento diminuir a qualidade do meu produto ou decepcionar as clientes que fecharam comigo. Então isso tem que ser a tua prioridade. Integridade no seu trabalho é a sua prioridade. Então se as suas contas estão quebradas, desculpe, você vai pegar aquele dinheirinho que você conseguir, você vai vender a televisão na tua casa, mas você vai atender a encomenda. Isso é algo que nunca passou pela minha cabeça em nenhum momento. E aí eu falei, se for o caso, daí eu quebro, fecho tudo, fecho o CNPJ e volto a trabalhar informal na casa da minha mãe, começo do zero e vambora, né? Mas, por outro lado, eu vou arriscar. E foi então que eu subi meus preços 20%. Oi? Assim, a principal objeção que eu tinha das minhas clientes naquele momento era preço. Preço era o que eu mais ouvia. Então eu passava para cliente, deu R$1.000. Se você fechar à vista, eu te faço por 800. 20% de desconto, que era o que eu tava dando. 25% eu nunca dei, que eu falei lá no começo, mas eu nunca cheguei nesse nível de desconto. Então eu te faço por 800. Então eu tava lá, sem margem. Aí a cliente tinha coragem de chegar pra mim e dizer assim, então você não faz por 700? Tipo, por quê? Porque ela viu que eu tava leiloando o meu trabalho. Se eu tava leiloando o meu trabalho, ela podia oferecer um leilão. E aí eu comecei a perder muitos contratos porque virou preço. Nossa questão principal virou preço. E aí eu ouvia direto, eu ligava para as clientes e dizia assim, oi, e aí? Você fez orçamento comigo? Vamos fechar? O que você acha da gente fazer nosso contrato? E eu rezando para ela, pelo amor de Deus, fechar comigo. E aí eu ouvia isso.
é por causa do preço, eu não fechei. E aí, às vezes, eu via ela sair daqui e ir fechar numa outra mais cara do que eu. E aquilo me deixava muito brava, porque eu sabia que a qualidade daquela outra era igual à minha. Então, assim, não igual em sabor, não igual em apresentação, porque cada uma tem a sua. Eu tenho a minha identidade, a minha concorrente tem a identidade dela e tá tudo bem. O mercado é isso. E existe concorrência, sim, mas a partir do momento em que eu me focava no preço, era o que a cliente se focava. E aí, quando eu cheguei no começo do ano, que eu falei assim, dane-se, agora vai tudo subir, que eu subi meu preço um monte, eu falei, cara, eu bati um medo. Pensa no medo. Assim que eu lancei meu cardápio novo, eu falei, me ferrei, cara. Não devia ter feito isso, porque eu subi esse preço. Eu já ouvia das clientes que preço era meu maior motivo de eu não fechar contrato. Me deu medo. Eu fiquei uns 3 dias com bastante medo. E aí eu falei pra mim mesma, vou me manter firme. Eu tenho que ser forte. Para de ouvir o resto. Para de pensar em besteira e foca. E eu foquei num bom atendimento, que eu sempre tive, mas eu estava focada em preço. E eu desfoquei do preço. Deixei o preço como uma coisa assim, ixi, eu vou te dar tanto valor aqui no que eu ofereço, que o preço, ó. E eu comecei a voltar meu foco para valor e não para preço. E aí, olha que curioso, de cerca de 80% dos atendimentos que eu atendia, eu ouvia a seguinte frase: é o preço. E aí eu passei a ouvir, sabe de quanto? 5%. Caiu muito. Mas, gente, caiu muito mesmo a minha objeção por preço. Foi uma coisa incrível. Eu basicamente parei de ouvir que o meu problema é preço. Eu até ouço, não vou dizer que nunca, né? Mas é muito, muito menos. E olha só que fator interessante também. Eu passei a passar os meus preços para o cliente antes dele vir. Porque uma coisa que eu aprendi quando eu comecei, aprendi vendo o mercado, não porque ninguém me ensinou. Aprendi como uma prática de mercado. Era assim, não passe teu preço. Não sei se no seu setor, tá? Não sei o que você faz, se você é cerimonial, fotógrafo, enfim. Mas eu, como confeiteira, era uma prática bem comum da confeiteira não passar o preço. Então, assim, nossa, para conseguir uma tabela de preços de uma confeiteira, você tem que marcar a degustação, você tem que ir lá, você tem que sentar com ela, você tem que conversar. Então, o resultado, eu não tinha acesso à tabela de preços de nenhuma delas. Então, eu sempre fiz o meu preço de acordo com os meus gastos, que tá super certo, de fato. Mas eu não tinha comparativo, porque a ideia não é copiar a concorrência. A ideia é estar dentro do mercado. Se o processo do mercado é cobrar R$3 um brigadeiro e eu tô cobrando R$1,50, mas mesmo assim tô lucrando bem, por que eu não posso cobrar 3? Então a ideia de conhecer o preço da concorrência é essa. E aí eu falei, cara, eu vou começar a divulgar meu preço, vou fazer um negócio totalmente diferente que eu nunca vi ser feito. Não digo que nunca foi feito, tem quem faça, mas até então eu não conhecia quem fizesse. E aí eu passei a fazer uma tabela bem bonita com foto e preço dos meus doces. Então a cliente entrou em contato comigo, primeira coisa que eu faço, tá aqui meus preços. Eu jogo limpo. Então, assim, eu filtro o meu cliente. Só chega até mim, no meu ateliê, para ficar conversando comigo durante 1 hora, para comer meu doce, para bater um papo comigo, aquele que já viu meu preço. Então, assim, se ele tá pensando em gastar 1/3 do valor do que eu vendo, ele já nem vem. E tá tudo bem. Porque a concorrência é isso, o mercado é isso. Ah, mas e se o concorrente pegar minha tabela e copiar? Ah, dá licença, não vai, não vai. O máximo que ele vai fazer é se inspirar, porque ele não vai pegar aquela foto em baixa resolução, copiar e colocar lá. Gente, isso nunca aconteceu, isso não vai acontecer, tá? E se acontecer, a gente processa e tá tudo certo. Brincadeira, mas é que assim, não é algo que é usual. O concorrente ter acesso à tua tabela não é um problema. Até é bom, porque se o concorrente se inspira no meu preço para fazer o preço dele, é sinal de que todo mundo vai cobrar um pouco melhor e o mercado vai se valorizar, porque eu também não me interessa aquele concorrente que cobra 1/3 do meu preço por um produto equivalente ao meu, porque ele desvaloriza o mercado, ele trabalha e não ganha dinheiro e a cliente passa a achar que aquele valor é o correto, e aí o cliente começa a olhar para preço, e preço não é o importante do nosso negócio é valor.
E o que é esse valor? O valor é a confiabilidade, é dizer para o cliente que você vai entregar certinho e de fato entregar. É nunca atrasar uma entrega, é entregar o que o cliente contratou. O cliente contratou brigadeiro belga, eu entrego o brigadeiro belga. Eu não vou entregar um brigadeiro granulado porque faltou dinheiro para pagar R$100 no pacotinho de brigadeiro belga. O cliente sabe que o que ele contratou é o que ele vai ter. E isso é muito importante, essa confiabilidade, essa questão de mercado. Quando meu bebê nasceu, eu fiz as fotos com um casal que faz fotos de newborn, né? E as fotos atrasaram cerca de, acho que 15, 20 dias mais ou menos para serem entregues dentro daquele prazo que eles tinham me passado. Então eles tinham me dito, por exemplo, até o dia 1º de setembro a gente entrega. Aí quando deu mais ou menos 30 de agosto, ela me ligou, ela falou assim, olha, preciso ser sincera com você. Tá tudo pronto, as tuas fotos e tudo, só que o fornecedor que me faz a impressão, ele tá com problema, ele atrasou. Então, assim, tudo bem, né? Eu não precisava daquelas fotos naquele dia, mas a confiabilidade de saber que aquele atraso estava justificado me deixou tranquila. Eu talvez nem fosse no dia 1º ligar para saber da foto e tudo mais, mas só o fato de ter essa questão, assim, essa segurança faz isso. Eu ouço muito gente falar de fotógrafo isso. Noiva que às vezes casou comigo, volta aqui para fazer o chá de bebê 2 anos depois e fala para mim, Vera, você acredita que o fotógrafo ainda não me entregou o álbum? Aí eu falo, cara, meu, que confiabilidade é essa que você tá dando pro mercado? Porque essa noiva, ela vai falar pra amiga, que vai falar pra amiga, e as coisas vão acontecer. Então, assim, cumprimento de palavra, certeza do que você vai fazer, isso é valor. O que é valor? É um bom local de atendimento. Não precisa ser um local chique, tá? Porque chique gasta dinheiro. O meu local de atendimento não é chique. Meu local de atendimento, ele é ok. Ele é bonito, tem lá uns bolos bonitos, tem uma iluminação legal, mas assim, não é uma cadeira chique, uma luz 15, a mesa não é chique, não é nada disso. O banheiro da minha empresa não é a coisa mais chique do mundo, porque eu ainda não consegui deixar ele do jeito que eu gostaria que ele ficasse, então eu preferi não fazer, para fazer meia boca. Tá com o banheiro original da casa, a casa aqui tem 50 anos, então ele é um banheiro mais antigo. Mas é limpinho, é organizado. Então, assim, o cliente se sentia aconchegado pelo teu atendimento, aconchegado pela sua forma de falar com ele. Ele não se sente pressionado. Eu não chego para um cliente e fico pressionando, já escolheu? Não, eu dou um tempo para ele. Eu dou o álbum e digo assim, olha o álbum. Enquanto você olha, eu vou buscar água. Porque ele quer olhar em paz, ele quer olhar para a noiva e falar, nossa, que lindo, né, amor? Ele quer ter essa liberdade. E se eu fico em cima dele, o que você achou? O cliente começa a ficar angustiado. Ele fala, gente, essa pessoa não me dá espaço para pensar. Então isso é diferencial. Então isso dá valor ao teu trabalho, isso mostra que você não está desesperado. E quando a gente está desesperado, eles vêm. Se você está desesperado para vender, o cliente vai saber que você está desesperado para vender e você não vai vender. Então é interessante isso, porque nas vezes em que eu estive mais desesperada para fazer venda, porque eu estava precisando daquele dinheiro para pagar a conta, foram as vezes que eu fechei menos contrato. E por mais que eu me esforçasse, por mais que eu sorrisse e que eu tentasse vender de forma natural, transparece, parece que sai no cheiro da pele. A cliente sente, ela fala, cara, eu vou fugir desse lugar aqui que essa pessoa tá desesperada. Então, assim, sempre que eu passei a tranquilidade pro cliente de que eu não precisava daquele dinheiro, que as minhas contas estão pagas, que o meu salário dos funcionários estão pagos e que, assim, é bem-vindo. Porque você, cliente, vai ganhar mais fechando comigo do que eu vou ganhar com você. Porque o valor do que eu ofereço é mais do que o dinheiro que você me paga. É a segurança da festa, é a segurança de que eu vou te entregar, é a segurança de que eu vou te entregar com qualidade. E tudo isso é valor. Então, assim, pensa sobre isso, porque isso vai fazer realmente você ter um negócio mais lucrativo, com menos trabalho, ou talvez com mais trabalho, mas com certeza com mais dinheiro. Então é o que a gente espera, no final das contas é isso, é ganhar mais dinheiro, né? Porque ninguém tá aqui fazendo evento só por amor. A gente tem que amar o que a gente faz. Eu amo, meus olhos brilham quando eu falo da confeitaria para minhas noivas, elas veem isso na minha cara. Mas, às vezes em que eu estive ferrada de dinheiro, meu olho não brilhava.
A gente perde o amor quando a gente não tem dinheiro. O dinheiro ele é importante. A gente precisa dele para viver. Então para de hipocrisia, de achar que não precisa e para de romantizar a pobreza. Não, a gente precisa de dinheiro. Então assim, se eu preciso de dinheiro, eu preciso dar valor ao meu negócio. Beleza, gente? Então era sobre isso que eu queria ter conversado com vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha agregado alguma coisa para vocês. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. E aproveito para fazer um convite para vocês. O meu curso para como transformar contatos em contratos, logo vai estar disponível. Ele já foi gravado, a gente está editando e logo vai estar disponível para você. Se você quiser receber o convite, manda teu e-mail para mim no direct que eu te cadastro e você vai saber quando que vai acontecer esse curso.